Ainda quando falamos de responsabilidade internacional por danos ao meio ambiente, temos que mencionar que o princípio de prevenção ao dano ambiental transfronteiriço, ele é até mesmo anterior ao surgimento da Declaração de Estocolmo, tá? O princípio da prevenção ao dano transfronteiriço ocorreu, na verdade, a partir de um caso que envolvia Estados Unidos e Canadá, né? Um caso submetido ao tribunal arbitral, né? E que foi objeto ali de um acordo de arbitragem entre Estados Unidos e Canadá. Então eles acordaram em submeter esse caso, é o chamado caso da fundição Trail, tá? É uma empresa, uma fundição que operava no Canadá e que, em razão da sua operação, acabou causando danos ambientais aos Estados Unidos, né? Então, o caso envolvia o seguinte: uma reclamação, né, apresentada pelos Estados Unidos em face do Canadá, em razão de ter sofrido danos oriundos aí de uma poluição transfronteiriça que teria sido suportada por pessoas, por animais, por bens, em parte do estado de Washington, tá? Então, pessoas nacionais dos Estados Unidos que residiam ali, né, no estado de Washington, melhor, numa parte do estado de Washington, devido à poluição de dióxido de enxofre que foi produzida por uma fundição de zinco e chumbo canadense, tá? Então era uma empresa particular canadense. Essa poluição de dióxido de enxofre, ela acabou sendo levada pelas correntes de ar, trazendo ali partículas, fumaça tóxica, né? Que veio ali a atingir pessoas, animais, bens americanos, né? Que se encontravam então no estado de Washington, ali dentro do território americano, tá? Esse caso foi submetido ao tribunal arbitral em 1935, tá? E em 1941 essa lide, né, esse caso ele foi resolvido. Foi proferida uma decisão que reconheceu o direito dos Estados Unidos à reparação dos danos ambientais transfronteiriços por parte do Estado canadense, por parte do Canadá, tá? Então, esses danos causados aí por essa fundição, por essa empresa particular canadense, o estado do Canadá, ou melhor, o Canadá, né, acabou sendo responsabilizado pela prática, ou melhor, por esses danos causados por uma empresa nacional, e então houve aí a condenação, né, por parte aí desse tribunal arbitral quanto à reparação destes danos, tá? Então, é a partir desse caso, né, que surge aí o princípio da prevenção ao dano ambiental transfronteiriço, de que os estados deveriam atuar de maneira a prevenir a ocorrência de danos. Então, endurecendo a fiscalização, exercendo um poder de polícia mais efetivo, para que então os estados não fossem responsabilizados pelos danos causados por seus nacionais, por empresas particulares, ok? E aí é que a gente aproveita esse gancho para explicar essa noção de responsabilidade dos estados por ato dos seus nacionais. Os estados, eles podem ser responsabilizados, portanto, por atos dos seus particulares, né? E a resposta é que nem sempre, tá? Os estados, eles não devem ser responsabilizados por atos dos seus particulares, por atos dos seus nacionais, exceto se houver omissão do estado, tá? Então, o Estado, ele deve fiscalizar o ato, ou melhor, ele fiscaliza aquele ato, né, praticado pelos seus particulares, como por exemplo, a exploração por parte de empresas nacionais, né, de recursos ambientais. Então, se o Estado ele tem o dever de fiscalização e ele não faz, ele se omite desse dever de fiscalizar, aí sim o Estado pode ser responsabilizado pelo ato dos seus nacionais. Porém, se o Estado exerce o poder de fiscalização, ele não se omite, mas mesmo assim aquele ato praticado por um nacional acaba causando um dano de dimensão internacional, então, independentemente da sua atuação do Estado, né,
Nesse caso, os estados não devem ser responsabilizados, ok? Então o estado ele responde também por ato dos seus nacionais quando ele tem ali um dever de fiscalização e quando ele se omite no dever, nesse dever de fiscalizar, né? Isso é o que vem mencionado aqui na doutrina do Alain Pelé, e ele diz que a essa regra geral parece existir uma exceção, tá? Ou seja, a regra de que os estados não devem ser responsabilizados por atos dos nacionais, tá? O estado, ele pode ter responsabilidade pelos fatos dos particulares sob sua jurisdição quando não tenha tomado precauções suficientes para prevenir um incidente ou para proteger as vítimas. Ou seja, aquele princípio da prevenção, né, ele não é observado pelo Estado. O Estado não toma as medidas cabíveis para precaver a ocorrência do dano, para prevenir, né, aquele incidente ou proteger as vítimas se esse incidente vier a ocorrer. Tá? E aí diz ainda o autor que a responsabilidade dos estados, nesse caso, por atos dos seus particulares, ela está baseada, portanto, na negligência das suas autoridades, face à obrigatoriedade de fazer cessar ou a obrigatoriedade de reparar os atos particulares prejudiciais aos estrangeiros. Tá? Então, se o Estado fiscaliza, mas mesmo assim, né, exerce sua fiscalização, exige, como aqui no Brasil, o licenciamento ambiental, né, para as atividades ali por parte de uma empresa que porventura pode causar aí um dano ambiental, né? Se o Estado ele fiscaliza, ele exerce o seu poder de polícia, mas aquela empresa acaba ainda causando um dano ao meio ambiente, o Estado não será responsabilizado. Essa é a regra, tá? A exceção é, se o Estado tinha o dever de fiscalização, ele tinha que exercer o seu poder de polícia, né? E ele não faz, ou seja, ele se omite, há uma negligência, né? Há uma negligência das suas autoridades na fiscalização daquelas atividades potencialmente causadoras de dano ambiental, né? Nesse caso, havendo essa omissão, essa negligência, o Estado pode ser também responsabilizado pelos danos ambientais causados, ok? Então essa responsabilidade, ela se dá com base no princípio da prevenção, né, pessoal? De que o Estado deve adotar todas as medidas cabíveis a fim de prevenir, a fim de evitar, né, a ocorrência de danos ambientais que venham aí a tomar dimensões internacionais, a ali acabar atingindo outros estados ou nacionais de outros estados, ok? E ainda sobre a questão da responsabilidade, fica faltando comentar uma última questão aí, que diz respeito à responsabilidade dos estados, né, contra atos particulares de outro estado, tá? Então, a hipótese aí da chamada proteção diplomática, né? Então, responsabilidade dos estados por atos contra particulares de outros estados. Essa proteção diplomática, ou melhor, a respeito dela, temos que mencionar que os estados eles podem sempre exercer proteção ao seu nacional contra um ilícito cometido por um outro estado. Ou seja, quando um estado pratica um ato ilícito que vem atingir um nacional de outro estado, esse que teve os seus nacionais atingidos, ele pode entrar nesse processo para oferecer proteção diplomática ao seu nacional, tá? Ou seja, o Estado ele pode endossar o seu nacional oferecendo-lhe uma proteção diplomática em face do Estado ofensor, em face daquele Estado que praticou um ilícito internacional causador de dano, tá? Ainda menciona o Alain Pelé na sua doutrina com relação a essa proteção diplomática, que esse endosso diplomático, essa proteção diplomática nada mais é do que uma ficção jurídica, que se fundamenta na ideia de que todo sujeito de direito internacional, em particular o Estado, tem a prerrogativa de ver respeitar o direito internacional na pessoa dos seus nacionais ou na pessoa dos seus agentes. Ou seja,
o Estado ofensor, então aquele que pratica um dano, né, uma ação ou omissão causadora de um dano. Se esse dano atingir os nacionais do outro estado, esse outro estado ele pode oferecer proteção aos seus nacionais. Proteção no sentido de exigir que naquele caso concreto as normas de direito internacional sejam cumpridas, para que o seu nacional não fique no prejuízo, ou melhor, para que se faça cumprir as normas de direito internacional junto ao seu nacional, aquele então que foi ofendido por um ato omissivo ou comissivo perpetrado por um outro estado ou pelos nacionais de outro estado, tá? Então, nesse sentido é que mencionamos a figura do endosso, tá? Então, nada mais é o endosso do que uma proteção que o Estado oferece ao seu nacional, tá? Então, uma empresa brasileira, né, teve ali um dano, né, um oriundo ali de uma prática de outro estado ou de uma empresa de outro estado, tá? Então, o Estado brasileiro nada mais faz do que ingressar para a proteção diplomática daquela empresa ofendida, aquela que foi atingida, a empresa nacional atingida por um dano de dimensão internacional. Tá? Então, essa proteção diplomática ela é um ato discricionário, ela só se realiza mediante o preenchimento de duas condições. A primeira é que o Estado ele só pode oferecer proteção ao seu nacional. Tá? Então, o primeiro requisito é a nacionalidade do particular. Tá? O Estado ele só pode proteger o seu nacional. Se for uma empresa estrangeira, o Estado não pode oferecer proteção a esta empresa, ou melhor, uma proteção diplomática, um endosso, né, junto àquele nacional, uma vez que na verdade ele não goza dessa condição de ser nacional, ok? E o segundo requisito é o esgotamento dos recursos internos, ou seja, o Estado ele só pode oferecer uma proteção diplomática quando o seu nacional já esgotou todos os meios que ele tinha à sua disposição, todos os recursos que ele tinha à sua disposição, administrativos ou judiciários, no território do Estado ofensor, no território do Estado reclamado, tá? Então, o nacional ele deve já ter esgotado todos os recursos para que só depois, e ainda havendo o risco de continuidade do ilícito, de não aplicação das normas de direito internacional, é quando o Estado, então, pode assumir essa postura de endossar o seu nacional, de oferecer uma proteção diplomática ao seu nacional. É como se ele endossasse aquela reclamação, né? Ele endossasse aquele pedido de reparação de danos. E uma vez apresentado esse endosso, a reclamação ela passa a ser do Estado, tá? E não mais apenas do particular. É o Estado assumindo, endossando, né? Assumindo ali, junto ao Estado ofensor, com um pedido formal em seu nome de reparação dos danos causados ao seu nacional, ok? E para encerrar a questão, né? O tempo aqui já passou um pouquinho, o tempo do nosso vídeo, mas só para encerrar, a gente traz uma citação, né, pessoal, do que seria essa chamada proteção diplomática, quando um Estado ele ingressa junto ao Estado ofensor para exigir, né, uma reparação daquele dano causado, tá? E é o Rezec que nos fala aqui nesse pequeno trecho de doutrina que antes de outorgar um endosso, o Estado ele vai verificar se o seu nacional esgotou previamente todos os recursos administrativos ou judiciários que lhe eram acessíveis no Estado reclamado, ok? A doutrina ela cuidaria de estabelecer que o requisito da exaustão às vias internas pressupõe não só a existência de tais vias, mas também a sua acessibilidade, sua eficácia e sua imparcialidade, dentre outros valores, tá? Então, não é apenas existir as vias, deve ser acessível, ou seja, o particular ele tem que ter acesso às vias para poder fazer a sua reclamação formal. Essas vias, além de acessíveis, elas têm que ser eficazes, elas têm que ser imparciais, né? Porque se for uma via fictícia, onde não há imparcialidade, né, onde na verdade ela não é eficaz, ela não surte efeito algum, é como se essa via na verdade não existisse,
Tá? Então, existindo, sendo eficaz, sendo imparcial, né, é necessário o esgotamento das vias internas pelo particular antes dele buscar um apoio do Estado, antes dele buscar o endosso por parte do Estado. Tá? Então, ao particular, quando ele reclamar uma proteção diplomática do seu país de origem, ele terá que provar que não dispunha desses recursos internos junto ao Estado reclamado, ou que esses recursos eles existiam, porém eles eram ilusórios, eles eram inoperantes, tá? Ou provará, na maioria das vezes, que ele esgotou todos os recursos internos, continuando a se sentir vítima de um ilícito sancionado pelo direito internacional. Então, para que ele continue, para que esse ilícito não continue e para que ele então veja valer naquele caso concreto no qual ele é vítima, né, para que ele faça valer naquele caso concreto as normas de direito internacional, o Estado ele pode entrar nessa briga, ele pode oferecer uma proteção diplomática e ingressar junto ao Estado ofensor no sentido de exigir que naquele caso concreto, naquele caso onde gerou-se um dano ao nacional de outro Estado, que as normas de direito internacional elas sejam aplicáveis à risca, na íntegra. Tá? Então, essa é uma outra noção de responsabilidade internacional e que envolve aí a proteção diplomática, né? Quando o Estado que na pessoa do seu nacional, que teve uma norma de direito internacional ofendida, né, que sofre uma espécie de dano, então, de dimensão internacional, o Estado ele entra na briga, ele entra no caso concreto e protege o seu nacional. Protege não no sentido de querer endossar uma ilicitude, mas o contrário, ele endossa no sentido de exigir que naquele caso concreto, as normas de direito internacional, elas sejam cumpridas na integralidade, elas sejam cumpridas à risca, ok? Então aqui a gente encerra a análise das questões relativas à responsabilidade internacional dos Estados, ok? Voltamos para falar de outros sujeitos de direito internacional público.